vocês? Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância do trabalho integrado com o professor das diversas áreas de conhecimento, seja ele o professor de artes, o professor de inglês ou o professor de educação física. Para isso, nós vamos retomar um pouco a rotina que vocês já estão no processo de construção na escola. Rotina essa que nós falamos no mês passado, construindo uma rotina escolar. Então, nós vamos finalizar, sobre a rotina escolar, trazendo as diversas áreas do conhecimento, tá? Vamos lá? Então, lembrando, que nós temos aí na nossa rotina atividade de leitura, o nosso café, atividade em sala, o parque, lavar as mãos, o almoço, ida ao banheiro, escovar os dentes, E as atividades, sejam elas de artes, de inglês ou de educação física, tá? Lembrando que o professor, o responsável pedagogicamente pelos educandos da sala de aula, o professor regente, ele apresenta a rotina do dia, só existe uma única rotina. Nós não vamos construir 2 ou 3 rotinas, estando os outros professores das diversas áreas do conhecimento na sala. Até porque essa criança, não compreenderia. Nossa, cada hora é uma rotina, seja por imagem, seja de palavra impressa, seja concreta, Fica difícil de compreensão. Então, nós temos uma única rotina, é a rotina da sala de aula. Eu apresento a atividade que vai ser realizada pelo professor da área. E aí, este professor vai falar como que ele vai desenvolver as atividades, tá? Seja ele falando, verbalizando, seja mostrando por imagens, palavra impressa ou material concreto para melhor compreensão aí a depender dos nossos educandos, ok? Então, hoje eu vou apresentar para vocês uma professora que ela vai trazer um pouquinho a importância desse trabalho integrado. Então, nada melhor do que a professora da área de conhecimento para falar sobre isso. Com vocês, a nossa professora Thalita, professora de inglês. Então, ela vai conversar com vocês e se ela estivesse na minha sala, eu ia dizer: turma, esta é a professora Thalita, professora de inglês. Ela vai dar aula para vocês hoje, compreendendo a nossa rotina, Essa atividade está na nossa rotina e eu, enquanto professora regente da sala de aula, vou acompanhar esta atividade, tá bom? Thalita, fica à vontade. Obrigada, professora. Hi, tudo bem com vocês? Então, eu quero falar um pouco sobre as nossas áreas de conhecimento, as linguagens, e como que a gente faz esse trabalho ser integrado na sala de aula. Primeiro de tudo, a gente precisa pensar que quando a gente chega nessa sala de aula, principalmente no começo do ano, as crianças não nos conhecem. Então, a rotina ela é imprescindível para que essa criança se sinta segura com a nossa presença. Tudo isso vai, claro, ser uma construção ao longo do tempo. E para isso a gente precisa dessa parceria com o professor regente da turma, que é quem passa mais tempo com esse educando, com essa educanda, que conhece as suas especificidades. Por isso, esse ativamento do conhecimento prévio, de sentar, conversar, de ter um tempo de entender quem é essa turma, quem são esses educandos, vai trazer pra gente um embasamento para o nosso planejamento e principalmente para o planejamento das atividades que serão importantes para o desenvolvimento integral desses educandos. Então, uma coisa que a gente fala que é muito importante levar para as crianças é aquilo que vai fazer parte do mundo que ela conhece, do que é aquilo que faz com que ela se interesse em fazer parte daquele movimento. Então, do que essas crianças gostam de brincar, do que elas gostam de assistir, ou de conversar, ou de desenhar, como é que ela se expressa, como é que ela se mostra para o mundo. Partindo de tudo isso, a gente vai pensar em atividades que sejam concretas, sabe? Aquelas coisas que tenham personagens, que sejam aproximadas com as realidades e não coisas que coloquem imaginação para muito além. Isso tudo vai trazer uma dificuldade de comunicação e não é isso que a gente quer. O que a gente quer é que todas as crianças participem de forma igualitária da nossa aula, entendendo cada especificidade de cada educando. Para isso, a gente precisa ativar esse olhar, que é potente quando a gente faz essa parceria. A parceria ela é feita também com o professor das outras áreas. Eu sou professora de língua e cultura inglesa, mas eu preciso também trocar com os meus pares de educação física e de arte para a gente saber como é que juntos a gente consegue fazer, então, propostas que sejam facilitadoras para o aprendizado e também para que as crianças participem.
E isso tudo vai favorecer com certeza o desenvolvimento das crianças. Outra coisa que a gente não pode esquecer é que a rotina, ela é tão importante que se por acaso a gente não estiver na escola por algum motivo, se possível, avisar com antecedência, para que o professor regente da turma, para que a professora possa comunicar às crianças e assim organizar a rotina de forma prévia, para que a criança não se sinta ansiosa pela nossa chegada e depois frustrada porque a gente não, por algum motivo não possa comparecer. Obviamente que existem muitas questões que precisam ser, olhadas com muita atenção. Para isso a gente precisa se embasar de estudos, de conversas e principalmente de olhar para essa criança entendendo todas as necessidades e como é que nós podemos contribuir para que ela se desenvolva e ela tenha o direito a estar presente nessas aulas que é feita também, que são feitas também, preparadas com carinho também para eles e elas. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa atividade, das nossas orientações. Agradeço a presença da professora Thalita. É muito importante, trazer que esta atividade ela não pode estar aqui, solta, ou isolada deste processo de ensino, aprendizagem e desenvolvimento. Então, se ela estiver integrada, vai ser melhor para o professor que vai apresentar e para o educando prontamente que vai receber. Então, muito obrigada. Até o nosso próximo encontro. Até mais.